Olá a todos e a todas. Hoje vamos dar início ao curso de Gerenciamento de Resíduos Químicos Perigosos pela Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Clarice Tereza Chaves da Silva, eu sou estudante de Engenharia Florestal. Sou estagiária aqui no setor de Gestão Ambiental da UFPR. Minha supervisora é a Elisa Terres Camargo e a minha orientadora é a professora Luciele Rossi. Qual que é o nosso público-alvo? Toda a comunidade acadêmica, incluindo servidores, técnicos, funcionários, estudantes e professores. Eu vou falar um pouco sobre conceitos, classificação, legislação, código IBAMA, números da ONU, o manual de tratamento, segurança do trabalho, desastre ambiental e um pouco de conscientização. Mas o que são os resíduos sólidos? São os resíduos que sobram de atividades humanas, como na indústria, nas casas, nos hospitais, no comércio, na agricultura, nos serviços ou até na limpeza das ruas. Eles podem ser sólidos, quase sólidos e até gases comprimidos que não podem ser jogados no esgoto ou na natureza de forma simples. Os resíduos químicos é todo material com característica de periculosidade. Quando não forem submetidos a um processo de reutilização ou reciclagem que podem apresentar risco ou não à saúde pública e ao meio ambiente, dependendo do seu grau de periculosidade. Mas o que seria esse grau de periculosidade? São aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função das suas características. E como é feito esse manejo correto? O primeiro passo é a identificação e classificação com seu devido rótulo padronizado, contendo a descrição de sua composição e características. Após isso, temos a segregação, que é a separação dos resíduos, levando em consideração as incompatibilidades químicas das substâncias. Depois temos o tratamento prévio, que é o processo que modifica as características infectantes dos resíduos, reduzindo o risco de contaminações e acidentes, como, por exemplo, a neutralização e precipitação. Vou dar mais exemplos um pouco para frente. Após, temos o acondicionamento, que é aonde colocar, né, que seja em frascos de plástico, de vidro, transparentes ou com cores. Depois temos o transporte interno, que é o ato de levar do ponto gerador até o local de armazenamento, seja ele temporário ou externo para posteriormente ser realizado a coleta. Depois temos o armazenamento, que é a disposição dos frascos no espaço disponível para evitar o risco de derramamentos ou outros acidentes. Tem que ter ventilação correta, equipamentos de proteção, bacia de contenção, aberturas seladas e um canal de comunicação para eventuais emergências ou outras coisas. O importante é que seja armazenado em recipiente rígido, lacrado e devidamente identificado, manter em um local seguro até que uma empresa especializada retire e realize o descarte. Continuando, temos a coleta e o transporte, em que o caminhão precisa estar também devidamente identificado, regularizado e seguindo as normas de acordo com o MTR,
que eu vou explicar mais para frente também. Após temos o tratamento, como por exemplo incineração, coprocessamento, land farming. Então cada substância vai ter um tipo de tratamento correto, para enfim ser feita a destinação final, que não deve ser feita em lixo comum. Nenhum resíduo perigoso deve ser descartado em um lixo comum. E a destinação final depende do tipo de material e do seu grau de periculosidade. Deve ser feito de forma criteriosa, obedecendo às normas e os padrões de segurança para evitar graves consequências à saúde pública e ao meio ambiente. Agora, fazendo uma classificação geral, nós temos os resíduos de classe 1, que são os perigosos, que é o que a gente vai falar aqui. E temos os da classe 2, que são os não perigosos, que podem ser não inertes e inertes, de acordo com a NBR 10.004. Agora, a classificação específica dos perigosos. Temos a inflamabilidade, que é a propriedade de uma substância que a torna capaz de queimar ou explodir. Então, é o quanto ela é inflamável. Temos a corrosividade, que é a capacidade de apresentar uma severa taxa de corrosão ao aço, que são capazes de provocar danos aos tecidos humanos e que precisam de um manejo especial. Também temos a reatividade, que é a tendência que um átomo possui para captar ou perder elétrons. Ou seja, um resíduo ele é considerado reativo se ele for instável e reage de forma violenta, principalmente com água, se ele libera gases tóxicos ou tiver o potencial explosivo. Logo em seguida temos a toxicidade. É a capacidade de uma substância química causar danos a um organismo vivo, quando interage com ele por diversas formas. Após isso, temos a patogenicidade, que é o último, e ele é considerado patogênico se contiver ou puder conter micro-organismos, toxinas ou materiais genéticos que possam causar doenças em animais, pessoas ou plantas. Nós temos a classificação detalhada também dos perigosos, de acordo com a NTT 5998. Vamos começar com a classe 1. Não vou ler um por um, mas o mais importante saber é como que a identificação dela deve ser feita. O fundo dela precisa ser amarelo e a escrita na cor preta. E deve ter o número da classe e o número da subclasse. Se é explosivo, se tem risco de explosão em massa, se não tem, se é sensível, se é insensível. Então tem toda essa classificação que é obrigatória. A classe 2, que se ele é inflamável, deve ser identificado com um fundo vermelho e a escrita branca. Se ele é não inflamável e não tóxico, o fundo verde com a escrita branca. Se ele é um gás tóxico, fundo branco com a escrita preta. E a classe 3, que são os líquidos inflamáveis. Fundo vermelho e escrita branca. Segue o mesmo padrão do gás, só que muda a classe. Então é muito importante ter também o número da classe, que é o 2 do gás e o 3 do líquido. A classe 4, que são sólidos ou que emitem gases. Então, o sólido, classe 4, ele precisa ter o fundo branco com essas faixas vermelhas e a escrita preta.
A combustão espontânea, ela tem que ser metade, a metade superior branca, metade inferior laranja, com a escrita preta. E o perigoso quando molhado, que é quando ele entra em contato com água, o fundo azul e a escrita branca ou preta. A classe 5, que são os oxidantes e os orgânicos. De novo, tem que ter escrito lá a classe. Então, 5.1 ou 5.2. Oxidante e orgânico, os dois são fundo amarelo e da cor preta. Aí a classe 6, substâncias tóxicas ou infectantes. Fundo branco e a escrita preta. A classe 7, de material radioativo. O fundo branco com a escrita preta, mas ele precisa ter o símbolo da radiação. Se for radioativo 1, ele é inteiramente branco, fundo branco. Se for radioativo 2, metade superior amarelo. Não, radioativo 2 e 3, metade superior amarelo, o fundo. E o algarismo romano tem que estar em letra rosa intenso. E fício, que segue o mesmo padrão, o fundo é na cor branca e a escrita preta. A classe 8, substâncias corrosivas. Metade superior branco, metade inferior preto, com a escrita branca embaixo e o desenho em cima preto. A classe 9, que é a última, são as substâncias e artigos diversos, que tem metade superior com feixe preto, o fundo branco e a escrita preta. Agora vamos para os números da ONU. Então, todos os produtos perigosos, eles são alocados em números ONU e nomes apropriados para que possam ser classificados de acordo com o risco e as suas propriedades químicas. Então, cada substância tem o seu próprio número da ONU. Por exemplo, a acetona tem o número da ONU 1090. O sólido inflamável tem o número 1325. E assim segue. Tem esse site que você pode consultar ou por número da ONU ou pelo nome da substância química. O código IBAMA, que ele fica responsável pelo gerenciamento, né, dos resíduos. E nós temos a instrução normativa número 13, de 23 de agosto de 2021, que regulamenta a obrigação de inscrição no cadastro técnico sobre as ações potencialmente poluidoras. Temos a NBR 7500, que é sobre a identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. Então, todos eles devem ser consultados antes de você realizar o manejo correto. Temos a RDC também, de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos da saúde e outras providências. Especificamente na UFPR, a gente tem esse manual, que é utilizado aqui, e ele descreve muito bem sobre o manuseio e o acondicionamento dos resíduos químicos que geram nos laboratórios e que deve ser feito com responsabilidade para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente. Então, o seu uso deve atender à necessidade das análises a fim de evitar o desperdício e o descarte incorreto. Eu não consigo abrir ele agora, mas ele está disponível na suinfra.ufpr.br
E lá ele explica certinho cada incompatibilidade, descarte, armazenamento e identificação, tudo explicado especificamente. Agora, dando alguns exemplos de tratamento prévio, neutralização para ácidos. Então, para você neutralizar um ácido, você usa uma base, acerta o pH e descarta na pia sobre água corrente. Temos a precipitação, que precipita como sal insolúvel e recolhe o sólido em recipientes separados. E a precipitação ela pode ser realizada com soda cáustica em excesso. Temos o fenol, que pode ser degradado através da reação de Fectol em balão de 2 litros, com 3 bocas, com agitador. Enfim, cada tratamento prévio tem a sua própria descrição e a sua forma de ser feita corretamente. No manual tem também esse anexo, né, das incompatibilidades químicas. Então aqui você sabe que a substância ela não pode de jeito nenhum entrar em contato com outras substâncias. Então, por exemplo, a acetona ela não pode entrar em contato com ácido nítrico, ácido sulfúrico, oxidantes, redutores, como o sódio e magnésio metálico. Então é muito importante você ver isso aqui na hora da segregação e do acondicionamento, para ter certeza de que eles não vão ficar próximos e não vão entrar em contato um com o outro. E temos o Manifesto de Transporte de Resíduos, que ele é um documento autodeclaratório, ele é válido em todo o Brasil e ele é gerado pelo CNIR. Ele não envolve custos, mas é muito importante usar ele para ter um controle do armazenamento, do transporte e da destinação final. E quem deve utilizar eles são os geradores, transportadores, destinadores e os armazenadores temporários ou permanentes, conforme determinação legal. E a segurança do trabalho, uma coisa bem importante que muita gente deixa a desejar, mas como obrigação nacional é a FDESR, que é a ficha com dados de segurança. Então, ela foi normatizada pela NBR 16725 e ela mostra 3 informações que são obrigadas no rótulo do resíduo. Naquela identificação lá atrás, isso aqui, todas essas informações são obrigatórias para garantir, para evitar acidentes. Então, é obrigatório a identificação correta do resíduo e do estabelecimento, a composição básica e a identificação, medidas de primeiros socorros, medidas para controle, manuseio, armazenamento, controle de exposição e proteção individual, propriedades físicas, químicas, informações toxicológicas, informações ecológicas, considerações sobre tratamento e disposição, e informações sobre transporte, regulamentações e outras informações que forem pertinentes, mas que não são necessariamente obrigatórias, mas que é importante pôr. Na UFPR, a gente usa especificamente o FIRP, que é de controle interno nosso. Então, aqui tem o nome do responsável, laboratório, campus, setor, a data, a quantidade. Então, aqui tem a quantidade, grupo, periculosidade, como é que está o estado, e um espaço para descrever o que é aquilo. Então, além da FDSR, a UFPR usa essa FIRP para controle interno mesmo. Equipamentos de segurança, né? De proteção individual, como
luvas, calçado fechado, jaleco, óculos de proteção, máscaras e equipamentos de proteção coletiva. Que além de você, mais pessoas em volta e envolvidas, então é muito importante também. Como uma capela de exaustão com lavadores de gases, para caso haja vazamentos, chuveiro de emergência, lava-óleos e extintor de incêndio. O manual de segurança é obrigatório em todo laboratório que mexa com resíduos perigosos ou não, para prevenção de acidentes, como utilizar os equipamentos, porque não adianta você ter o equipamento de proteção e não sabe usar. Então, é necessário ter um manual também de como usar. Não usar lente de contato, evitar distrações, prender cabelo, lavar bem as mãos, não comer, não beber, evitar o uso de calçado aberto, evitar qualquer parte do corpo muito exposta que possa cair, alguma coisa, e não utilizar acessórios dentro do laboratório. Agora vamos falar de um desastre que aconteceu não faz muito tempo, que provavelmente todo mundo ficou sabendo porque foi muito feio, em Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 2019, que uma barragem de rejeitos de minério da empresa Vale se rompeu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. O acidente da barragem da mina Feijão causou o vazamento de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério que acometeu a cidade inteira. A Defesa Civil estima que 24 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelo rompimento da barragem, seja de forma direta ou indiretamente. Então, o que aconteceu? A cidade ficou embaixo de lama. Igual como tá na foto aí, casas destruídas, pessoas perdidas, muitas pessoas morreram, afogadas na lama. Foi um desastre realmente muito feio. O vazamento deixou em estado de alerta os municípios banhados pelo rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, e concluíram que a realização de perfurações verticais foi o gatilho para a liquefação que provocou o rompimento da estrutura que já estava frágil. E as empresas e mais de 16 pessoas por fora foram denunciadas para o Ministério Público de Minas Gerais. Agora, o que aconteceu foi a liquefação. Tá, mas o que é isso? Acontece quando um material que é rígido passa a se comportar como fluido, principalmente em contato com água. Ela ocorre quando o fluxo de água presente nesse material exerce uma força que anula o peso e a aderência das suas partículas, fazendo com que elas fiquem soltas. É um processo que ocorre naturalmente no meio ambiente como nas areias movediças, né, que é em contato com a água e o ambiente favorável, ela acontece aquele fenômeno lá e as partículas começam a se comportar como se fossem fluidas, como se não existisse nenhum tipo de barreira. Então, na barragem, o que aconteceu é que foi provocado por um excesso de chuvas além do normal, um excesso de carga, porque estavam realizando perfurações lá na barragem, muito rápido, e aconteceu que rompeu. Uma hora a barragem não aguenta mais. Então o material ele começa a se comportar como se ele fosse fluido e ele empurrou a estrutura até ela romper. Então, ao sofrer a liquefação, a área afetada, que foi a barreira, perdeu completamente a resistência e tornou-se um ponto de fraqueza na estrutura, o que fez ela entrar em colapso e cair, e ela se rompeu.
Então aqui eu trouxe um mapa mais ou menos de como era antes e como ficou depois, com a estrada e as e o relevo mais embaixo, como ficou completamente tomado pela lama, como ficou a barragem e a cidade foi preenchida por lama. Muita gente sofreu muito com isso, ainda sofre. E o que aconteceu em 2022, que foram feitos exames e estudos que provaram que estava tendo uma quantidade elevada de metal pesado em adultos e crianças e que mostram que o crime, né, porque foi por uma falta de organização, de prevenção, e que atingiu as pessoas e atinge até hoje as pessoas que moram perto. Então, pelo relato de um pai, né, que o nível do chumbo na minha filha é 2,8 vezes maior do que o permitido. E eu fui cada vez mais apavorado porque 100% das crianças testadas tinham algum metal pesado no sangue e metade delas no valor acima do recomendado, para ver como as pessoas lá sofrem até hoje com isso. E é uma coisa séria, é uma coisa que vai ficar pelo resto da vida. E o estudo foi realizado em 2021 pela Fiocruz e pela Federal do Rio de Janeiro, indicando a contaminação dessas pessoas com níveis elevados de chumbo, de arsênio, manganês, mercúrio e cádmio. Então isso só mostra como o que acontece se a gente não tem um descarte correto e um armazenamento correto. Agora um pouco de conscientização. Desde a década de 1960, que as pessoas começaram a ver as questões ambientais como muito importantes na sua gestão, que começou nos Estados Unidos, na Europa, e depois foram passando isso por gerações e para o resto do mundo. Então, os resíduos químicos descartados inadequadamente causam danos permanentes. Então, se agora a gente está vendo isso como a falta de manejo correto pode causar muitas coisas, muitos desastres, imagine lá atrás que as pessoas não tinham consciência de como fazer isso. Então, é necessário, sim, um manejo adequado, implementar políticas e gestão ambiental para reduzir os impactos e proteger a saúde pública e do meio ambiente. E o papel dos laboratórios acadêmicos, a quantidade de resíduos é bem menor do que nas indústrias, mas é nosso papel divulgar isso, que essa é a forma correta, porque nas indústrias é uma quantidade muito grande e muitas vezes não há o descarte correto. O que exige um gerenciamento, uma política e uma legislação específica. No Brasil, o gerenciamento desses resíduos devem seguir as legislações em vigor para evitar o que aconteceu em Brumadinho. Não só em Brumadinho, aconteceu o de Mariana também e tantos outros que a mídia não fala, mas acontece sempre. Então é isso, obrigada pela atenção